Vamos conversar agora com a Ivone Venâncio Melo, que ela atua na supervisão da tuberculose, microbactérias não tuberculosas e micoses sistêmicas da Secretaria de Saúde. Oi, Ivone, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Ivone, a que se atribui esse aumento dos casos de tuberculose no Piauí? Pronto, a tuberculose, se dá esse aumento porque a gente percebe que é uma doença que ela não foi eliminada como um problema de saúde pública. Porque eliminar não é erradicar, na verdade é um controle. E a gente percebe que o estado do Piauí ela é uma doença permanecente. Como bem mesmo você relatou, 27,7 por 100 mil são casos identificados de forma anual e que representa aí um risco para a sociedade, para a população, do adoecimento, que é diferente da realidade dos outros agravos e que traz aí uma certa similaridade. E esse fator de risco está relacionado ao aglomerado, os determinantes sociais, as formas de vida, além dos vínculos epidemiológicos e outros fatores como o adoecimento dessa população em relação às comorbidades. E aí somam todos esses fatores para a manutenção da carga da doença dentro do estado do Piauí. A baixa cobertura vacinal também é um fator que o Brasil, infelizmente, vem sofrendo e em relação a todos os imunizantes? Sim, com certeza. A gente percebe que menores de 4 anos, 11 meses e 29 dias está tendo uma baixa cobertura da BCG, que é a forma que previne a forma grave de adoecimento da tuberculose, que é a miliar e a meningia. E esse olhar para os menores de 4 anos está diretamente ligado à área hospitalar. Uma vez a criança nascendo, a gente tem as 24 horas para realizar BCG e HB, que é a vacina da hepatite B. E esse olhar da resposta da vacina prevenindo a tuberculose, a resposta imune, ela não é permanente. Ela tem uma certa durabilidade nos primeiros 2 anos e meio de vida. Então, isso traz para a gente, se reporta que, uma vez tido tuberculose, você pode desenvolver tuberculose? Pode. Dependendo do contexto epidemiológico local, você pode sim desenvolver a tuberculose. E quais são as formas de prevenção da tuberculose, além da vacina? E aí a gente traz esse olhar para a parte preventiva com o imunizante. Tem aí a vacina da H1N1, da gripe, que não se reporta para TB, mas uma pessoa fragilizada com o adoecimento da gripe, ele contribui para um risco maior de adoecimento para TB. Então existe até um olhar da população de quem está gripado pode estar com tuberculose. É uma porta de entrada, digamos assim? Seria, sim, uma porta de entrada para a resposta imune dessa pessoa. Ele está fragilizado e tem um risco de adoecimento maior. Mas o que chama mesmo é a cavitação dessa doença e a permanência dela, às vezes, em latência. E aí essa parte preventiva, ela entra o fator de latência. E qual é a latência? É você verificar se você tem resposta imune e tratar essa resposta imune, que é a infecção latente da tuberculose, que não é a doença ativa. É a infecção latente. A gente trata ela hoje com esquema encurtado de 3HP, que é o chamado tratamento de 3 meses, de uma dose por semana. E é importante a gente lembrar, e você vai já falar sobre isso que eu vou perguntar, por que ela está falando da importância da vacina H1N1, porque, inclusive, alguns sintomas da tuberculose, os sintomas da tuberculose, eles são muito parecidos com os sintomas de uma gripe forte. Então, o que acontece hoje? As pessoas ficam gripando sucessivamente, não tratam, porque a gripe a gente convencionou a tratar em casa, não trata e isso pode evoluir para uma tuberculose. Então, vamos começar lá do começo. O que é, de fato, a tuberculose? A tuberculose ela é uma doença transmitida de pessoa a pessoa via aérea, ou seja, um ela é infecciosa, né? Ela é infecciosa, é uma doença infecto-contagiosa, na verdade. Que traz esse olhar de que a pessoa não tratada, doente de TB ativa, ela consegue infectar num ambiente fechado, sem aeração, sem ventilação, 15 pessoas. Dessas 15, quem tem risco de adoecimento, tipo uma resposta imune baixa, uma neoplasia em tratamento, tem uma doença autoimune tipo psoríase, ou uma glomerulonefrite, ou uma doença de Crohn, ou outras patologias que são chamadas doenças autoimunes, ele tem esse risco, esse fator de risco aumentado. Inclusive, eu chamo a atenção aqui para os pacientes de HIV, que tem o CD4 alterado. Então, os pacientes de HIV com tuberculose,
Se ele faz uma BK, inúmeras vezes ela vai estar negativa e ele está cursando com a tuberculose ativa. O que é fazer uma BK? Então é a baciloscopia, que é chamado exame de baixo custo. Sim, é o exame para identificação saber, né? da tuberculose. Né? Mas a gente tem outros métodos. Tem muita associação, né, entre HIV e tuberculose. Né? Tem, desde 1980, dos primeiros casos de tuberculose no mundo, assim, a nível de Brasil e Piauí não ficou fora dessa realidade, a gente vê que houve um aumento da carga da tuberculose nos co-infectados, inclusive para mortalidade. A gente sai da realidade da taxa de mortalidade do estado do Piauí em 2019 de 1,8 para 2023, o ano ainda não fechado, 2,9, isso por 100 mil habitantes. Então a gente sabe que essa taxa ela está aumentando. Então se ela está aumentando, a gente percebe que quando chega para a identificação do caso, ela já chega com a carga bacilífera alta, ou seja, com o exame já constatado que ele consegue infectar muita gente, que é uma doença infecto-contagiosa. Ivone, só me confirma uma coisa. Eu estava lendo sobre a história do trabalho no Brasil, de fazer uma entrevista no Dia do Trabalho, e fui ler um pouco para tentar entender. E havia uma época no Brasil em que as pessoas que iam trabalhar, quando você entrar no mercado de trabalho, você tinha que fazer um exame para saber se você tinha tuberculose. Tamanha é a carga de transmissão dessa doença, não é isso? Justamente. Tinha uma forma de controle. E aí, por exemplo, além de levar seus documentos para trabalhar, você tinha que apresentar um exame que você não tinha tuberculose. Justamente, esse exame, na época, nas 1970 a 95, era chamada abreografia. Até 95, então. É uma doença que ela vem uma carga de acometimento e que o rastreio dela é de forma permanente. Então, a gente tratava os exames de imagem para o egresso no serviço público ou qualquer serviço, mas com ênfase no público. Além da realidade dela ser transmitida de pessoa a pessoa, aí no auge da pandemia de 2019, aí, com o maior acometimento da mortalidade de 2020, a gente percebe que se tornou uma doença de forma negligenciada, não só pelo poder público, mas pela realidade de que o indivíduo tem o estigma e às vezes ele não aceita que está doente de tuberculose. E isso dificulta o tratamento e mantém a cadeia... Que é longo, né, o tratamento. O tratamento é 6 meses. A publicidade sobre tuberculose é algo que sempre ficou. Eu lembro que era o ator Lázaro Ramos que fazia, e ele sempre dizia, olha, tem que ser tratado até o final, são 6 meses, né, de tratamento, e você não pode deixar de ir. A boa notícia é que o tratamento é gratuito pelo SUS, né? 100% gratuito. Qualquer forma de acometimento da tuberculose, que a gente não tem TB só no pulmão, existe outras formas de comprometimento extrapulmonar que entra a tuberculose ocular, a laríngea, a tuberculose cutânea, a tuberculose pericárdica, a óssea, a peritoneal, muito em pacientes renais, a tuberculose miliar, que é uma forma disseminada, onde há o comprometimento de todos os órgãos. Então, é a parte preventiva, como você bem relatou, parte do princípio de que a gente precisa trabalhar os imunos, e aí entra a realidade da BCG, e também a parte preventiva na forma adulta, que é a realização do PPD e o IGRA, que é uma metodologia de interferogama que o Ministério da Saúde instituiu em 2021 e que o Piauí já está fazendo junto em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. Então, a gente tem a metodologia do IGRA para identificar no sangue se a pessoa tem o bacilo da tuberculose latente. Sim. Então, se essa latência existe... É um exame simples, então. É um exame simples. De sangue detecta se você tem tuberculose na E os médicos hoje pedem, por exemplo, e eu pergunto isso porque você falou em doença negligenciada. A gente sabe que uma doença negligenciada, esse nome é sempre, essa expressão é sempre associada àquelas doenças que é como se foi deixando para lá, né? Sim. Não tem vacina lá, aquela vacina lá, a BCG, então vamos esquecer essa história de tuberculose, até porque os números também não justificavam tanta preocupação, né? Então, uma doença negligenciada é uma doença que você chega, inclusive, ao consultório, e isso nem é cogitado às vezes. Demora o diagnóstico, porque talvez você nem tenha feito o exame específico para tuberculose. Mas isso hoje é simples de fazer. É simples, a gente tem uma metodologia chamada teste rápido molecular, que é o TRMTB, que é uma máquina simples, parece uma maquinazinha de impressora, e em 2 horas você sabe se o indivíduo tem ou não TB. Agora,
A forma como se trabalha a tuberculose a nível de estado, ela está um pouco fragilizada na metodologia de diagnóstico. Por quê? Porque a gente chama a atenção de que, uma vez constatado no diagnóstico que é tuberculose, durante os 6 meses é necessário a gente realizar a baciloscopia de acompanhamento do caso, para saber se ele negativou durante o curso de 6 meses de tratamento. E aí, inúmeras vezes, isso não é realizado, culmina com o indivíduo tratando a tuberculose, às vezes, de forma irregular, e quando chega no 6º mês, ele ainda está positivo, uma baciloscopia positiva para TB, o exame mostrando que a doença está ativa. Então, esse olhar de que a gente precisa melhor resposta ao diagnóstico, vai de encontro às metodologias que tem hoje. E o Brasil, ele avançou, é uma doença milenar. Hoje a gente tem o teste rápido que diz que em 2 horas tem TB, e tem uma metodologia específica para populações específicas. Qual é o que eu chamo? Tipo, a gente tem o LF-LAN, que é uma resposta em metodologia fácil de fazer, que é através da urina, específico para pacientes com HIV, e que em 25 minutos você sabe se o indivíduo tem ou não TB. Tá bom. Porque na BK ele não vai se apresentar com baciloscopia positiva, pela resposta do CD4. Mas na urina a gente já consegue identificar o caso. Isso é um ganho para a realidade das populações específicas e em detrimento do HIV. É importante esse alerta também do diagnóstico, né? Bom, os sintomas, né, que a gente mencionou agora há pouco, são muito parecidos. Eu estou vendo aqui, tirando o emagrecimento, eu acho que tudo pode ser uma gripe forte, né? As pessoas podem onde confundir. há essa similaridade e esse despertar de que os profissionais de saúde necessitam pensar em tuberculose. Porque uma gripe, ela pode cursar com tosse, e essa tosse para as populações que a gente chama para o programa de vulneráveis, ele independe do tempo. Mas o tempo para a população geral é 3 semanas. 3 semanas de tosse pode ser. Para mim saber se é ou não TB, eu preciso fazer o exame. O exame que está aí gratuito pelo Sistema Único de Saúde na oferta, que demanda uma simples coleta, o envio desse material in natura para o laboratório, para que este realize e diga, não é TB. Se for TB, vai notificar no sistema, vai iniciar o tratamento que é gratuito durante os 6 meses. Esses sinais e sintomas, o que faz o diferencial da TB para as outras patologias, é a permanência da febre ao entardecer e como se comporta o metabolismo no emagrecimento. Então, a doença que a gente chama ela crônica, permanecente, porque todo o tempo de adoecimento de um caso, quando se identifica, ele já está há mais de 30 dias transmitindo. Entendi. Muito bem, então, olha, tosse persistente, né, por 3 semanas ou mais, febre no final da tarde, é característica da doença, a febre ser no final da tarde, sudorese noturna, então se você acorda muito suado ou suada, e esse emagrecimento que tem uma persistência. Então, não é você, durante o final de semana eu consegui comer porque estava com o nariz congestionado. Não é isso, gente. É um emagrecimento, aquele visível, aquele que te abate. Mas eu acho que tudo isso também não a gente está aqui só orientando. É claro que você precisa procurar um médico e precisa também se despir do preconceito, porque a tuberculose, como muitas doenças ao longo da história da medicina, a hanseníase, a própria AIDS, são doenças que têm essa carga de preconceito em relação a elas. A tuberculose sempre teve muita carga. Na verdade, gente, a tuberculose, você vai ver muito essa doença, e eu tô insistindo nisso, porque as pessoas pensam que não existe mais tuberculose. Eu lhe afirmo que eu vi recentemente conversas nesse sentido, de pessoas esclarecidas. Não, mas como assim não tem tuberculose? Claro que tem tuberculose, mas você sempre vai ver associada, por exemplo, ao século passado. Os poetas morriam de tuberculose, muitos escritores morriam de tuberculose, e tinha até um nomezinho, uma expressão que usava. Você vai ver muito isso em filme, por exemplo. Filmes de época que retratam vidas de alguns escritores, poetas, pintores, que morreram de tuberculose, exatamente por conta das condições do lugar onde eles viviam, né? A vida mais boêmia, a questão da umidade, de viver em porões e estúdios úmidos, isso tudo acabava acelerando. Mas não é porque já foi o mal do século,
já foi uma doença de intelectuais no passado, que ela não existe hoje em dia. Ela está vivíssima, infelizmente, né, Ivone? Infelizmente. A gente sabe que é notório, de notório saber, que até Dom Pedro I foi um dos que faleceu. Sim, Dom Pedro, por pronto, tuberculose. Dom Pedro I, muito bem lembrado. Além de Dom Pedro, existem outras autoridades que culminam aí com adoecimento. Recentemente, além da realidade trazida, a gente teve o Tiaguinho, teve aí uma das cantoras de conhecimento nacional que teve tuberculose. A Joelma, né? Parece, não? Não foi a Joelma, foi uma das cantoras sertaneja, que eles se separaram, a Simone e Simária. Na verdade, foi a Simária que teve tuberculose. Ela deu entrevista, falou a respeito da doença, ela tinha um emagrecimento visível pelas condições de trabalho, na verdade, às vezes soma a realidade da uma alimentação irregular, a vida noturna, e aí o metabolismo vai enfraquecendo. Isso traz esse risco de adoecimento. Mas bem tocada aí no estigma, é uma doença sim de estigma, a lei ampara aí o anonimato do sujeito na questão ética, profissional. O paciente, onde está doente, ele tem o direito de dizer onde quer ser tratado, mas a importância de não haver a interrupção do tratamento, porque ela traz aí uma resistência. Seja essa resistência de um só fármaco, ou de todos os fármacos que tratam a tuberculose, ele sai de um patamar de 6 meses para 1 ano, 2 anos, e às vezes nem consegue tratar. A gente chama a tuberculose XDR, que a gente ainda não identificou no estado, mas a gente tem casos de resistência ao tratamento da tuberculose. Resistência que eu digo não querer tratar, e sim resistência aos fármacos da tuberculose mesmo, que começa já com a forma resistente, que o esquema básico dos 4 fármacos não irá atuar. Então, olha, só completando aqui a curiosidade que a Ivone mencionou, além do Dom Pedro I, olha só quanta gente eu encontrei aqui que morreu de tuberculose. Augusto dos Anjos, Castro Alves, Chopin, o compositor, Franz Kafka, o grande escritor de Metamorfose, e George Orwell, autor de 1984. Todas essas pessoas morreram de tuberculose, mas você não vai morrer, porque tem cura. Tem tratamento, tem cura, ainda é pelo SUS. Então, diferente dessas personalidades, só o Orwell, né, que, enfim, gente, outro dia. Mas os demais viveram em épocas em que não havia o tratamento, não havia isso, e principalmente não havia SUS. Então, você deve fazer o tratamento, mas assim, o que eu acho importante, eu acho que o Estado do Piauí tem que levar, inclusive, isso bem a sério, porque, como você disse, isso acaba influenciando o estilo de vida. Então, se você vive na periferia, se você tem exposição, por exemplo, a enchentes, eu imagino que no Rio Grande do Sul deva estar tendo uma preocupação grande agora com o risco de tuberculose. Além da leptospirose, a tuberculose é uma dessas doenças que podem acometer pessoas naquele tipo de situação, numa frequência maior, né? Ivone, muito obrigada.